Boa noite a todos, sejamos bem-vindos para mais um momento de Evangelho, prece e irradiação do Centro Espírita Cearense. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Nesta noite de sábado, começamos a agradecer a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, nossos amigos de caminhada, pelo trabalho que realizamos na casa espírita, pelas benesses que chegam a cada um de nós. Agradeçamos por cada dificuldade, cada obstáculo, cada situação que exige de nós um pouco mais de paciência, de tolerância, de compreensão e de perdão. Agradeçamos por isso. Agradeçamos e sejamos felizes, cristãos espíritas felizes, porque sabemos que Jesus nos conduz. Sejamos felizes por isso. Sejamos felizes com a consciência de que temos que viver o Evangelho, fazendo o bem, praticando o amor e a caridade, para que outras pessoas conheçam o Cristo e também sejam felizes. Jesus, nosso querido Mestre, cuida daqueles que necessitam de Tua presença na vida deles. Cuida, Senhor, de cada um que necessita do amor, da esperança e da fé. Cuida daqueles que vivem desconsolados, dos que vivem desesperançados, dos que vivem sem perdão, sem amor, sem a misericórdia das pessoas. Cuida, Senhor, de cada um deles, para que assim, como aconteceu conosco, seus corações se inclinem para o bem e para o amor. Jesus, nosso Senhor, nosso modelo, nosso guia, ajuda-nos e ensina-nos cada vez mais a amar e a perdoar, como o Senhor nos amou e nos ama, como o Senhor nos perdoou e ainda nos perdoa. Que a Tua paz, que a Tua luz, que o Teu perdão esteja com cada um de nós e que assim seja. Boa noite, meus irmãos, meus amigos. Vamos dar início à leitura do Evangelho que se encontra no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, no item Jeremias e os falsos profetas. Item 11. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam. O Senhor o disse: tereis paz, e a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu o conselho de Deus? Qual o que ouviu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira
e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhes-ei: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz Senhor. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus. É a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que, já naquela época, os charlatãos e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia, e fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudos profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Não há de mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Não lhe falei e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acrediteis em todos os espíritos, experimentai se o espírito são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhe depara a ocasião. Os iludidos são, restar-se a ver, os médios que se não precatam bastante. Aí se encontra. É fora de toda dúvida um dos maiores escolhos em que muitos funestramente esbarram, normalmente se são novatos no espiritismo. É-lhe isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendeis, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Lux, Espírito Protetor. Carchule, 1861. Para o Espiritismo, Jesus é o modelo de ser humano mais perfeito que Deus ofereceu para servir de guia. Neste sentido, afirma Allan Kardec, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e maravilhas de tal maneira que poderiam enganar até os escolhidos de Deus. Assim, os falsos profetas, tanto ontem como hoje, são aqueles que mostram uma face sedutora, porém carregada de hipocrisia e engano. Sobre eles, Jesus diz: cuidado com os falsos profetas, que chegam vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. E não alimentem falsas esperanças, pois o que anunciam para o futuro não passa de visões que tiveram por conta própria, pois não vêm da boca do Senhor. Os falsos cristos
que dizem ser Jesus ou que se dizem salvadores. A falta de conhecimento evangélico pode levar à aceitação de ensinamentos não verdadeiros ou distorcidos. Muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus não veio como um ser humano. Quem age assim é enganador e inimigo do Cristo, pois o enganador procura destruir nossa espiritualidade por todos os meios possíveis, podendo nos levar a decisões equivocadas. E depois deste evangelho de amor, peçamos que a água da vida, que é a palavra do Cristo, que resplandece como luz em nossas vidas, seja e substancie a nossa essência. E que estas águas que estão em nossas casas sejam fluidificadas pelo nosso Mestre, que elas possam limpar as impurezas do nosso corpo físico e espiritual, e que ao bebermos sintamos essa luz que vem de Ti, Senhor, a nos limpar, nos acalmar e nos iluminar. Muito obrigado, Senhor Jesus, e que assim seja.